Vamos esperar o pessoal sair, gente, porque fica melhor. Isso. Nós vamos pedir a Deus que o Espírito Santo fale com o nosso coração. Um tempo como esse aqui que a gente está vivendo é um tempo que nós somos chamados a vivermos a transformação que a fé nos proporciona. Eu vejo em cada momento como esse uma oportunidade para a gente transformar a nossa vida, para a gente mudar a nossa vida. Hoje eu quero falar com você sobre um coração centrado. Um coração centrado. Seu coração está centrado? Seu coração está no lugar certo? Porque às vezes o corpo está no lugar certo, mas o coração não. O coração, na Bíblia, ele se refere ao centro do entendimento, da compreensão do homem. Por isso que a Bíblia, quando ela fala de coração com a gente, ela fala assim: sobre tudo, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda bem o teu coração, porque é do coração que procede a vida. É do coração que procede a vida. E o coração então é a sede do entendimento. Então, é do entendimento que a gente vai tendo daquilo que o Senhor Deus vem nos falando, é que vai trazendo vida a nós. A vida é mais ou menos o fruto da compreensão. E nós vamos ver isso nas Escrituras. Então nós vamos meditar naquilo que a palavra de Deus diz. Hoje a minha palavra é uma palavra objetiva, muito objetiva. E eu quero que esta palavra, que é objetiva, ela alcance o seu coração e que você repense o lugar que o seu coração está. Jesus falou assim: onde estiver seu coração, é ali que estará o seu tesouro. Onde estiver seu coração, ali estará a sua riqueza. Onde estiver o seu coração, esse lugar que o seu coração está, ele que vai definir pobreza ou riqueza. Ele que vai definir bênção ou maldição. Ele que vai fazer isso. Então, Provérbios 14, verso 30, esse verso bíblico, Provérbios 14, 30, segura esse verso. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Vamos ficar na parte A do verso. O coração em paz dá vida ao corpo. Querido, não sou eu que estou dizendo. O Ministério da Saúde já diz isso. A Organização Mundial da Saúde já diz isso. Quando não há paz no coração, quando há muita ansiedade, muita preocupação, o corpo adoece. Quando há muita ansiedade, muita preocupação, o corpo adoece, a imunidade baixa. As enfermidades do corpo, segundo as Escrituras, quando elas foram escritas, já tinham a ver com o coração. O coração não vai bem. Quando o coração não vai bem, o corpo de alguma maneira vai responder. Quantos de nós aqui, que em algum momento da vida não procurou um médico porque não estava bem, aí fez todos os exames, e aí os exames constataram que estava tudo redondo em você. E aí o médico disse: olha, a situação que você está vivendo, ela pode ser emocional, que a psicologia chama de enfermidades psicossomáticas, não é? Enfermidades na alma que a gente não consegue enxergar e que elas acabam somando no corpo. Então, o coração em paz, quando há paz no coração, a saúde para o corpo, a vida para o corpo. Você está vendo então? Você já parou para pensar
E eu quero que você pense. Eu gosto de dizer isso. Eu quero que você pense. Eu não quero pensar por você. Eu quero que você pense. Eu quero que você pense comigo. Eu sei que no meio evangélico, entre aspas, no meio evangélico, muito pastor quer pensar por você. Muito pastor não quer que você pense no que ele está dizendo. Muito pastor não quer que você raciocine sobre o que você está ouvindo. Muito pastor não quer isso. Tem pastor que tudo que ele quer é que o público dele não pense. Porque se o público dele não pensar, o público dele não vai fazer o quê? Não vai questionar o que ouve. Porque não pensa. Por que a gente questiona? Porque pensa. E quando a gente pensa e questiona, é porque alguma coisa não está batendo. Não há coerência. E quando pensa em coerência, gente, a gente tem que entender que quando penso em coerência, eu estou dizendo que os princípios de Deus não são incoerentes. Muito pelo contrário. Princípios de Deus são coerentes. Não há nada que Deus tenha estabelecido que piore a vida do ser humano. Nada. Não há nada que eu vejo nas Escrituras que piore a vida do ser humano. É claro que quando a gente lê, a gente entende que muita coisa tem a ver com o povo de Israel, que muita coisa tem a ver com aquele povo lá no passado, com a aliança passada. A gente compreende tudo isso. Então, a gente precisa de coerência, e eu quero que você pense. E quando falo para você pensar, eu quero que você pense comigo o seguinte: para o nosso coração estar centrado, há algo muito necessário para a gente fazer, que é desenvolver na vida gratidão. A gratidão faz o nosso coração ficar centrado. Porque a gratidão te dará bom senso das coisas. A gratidão vai fazer isso com você. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente só lembra de agradecimento ou de agradecer? Muitos de nós só lembram do agradecimento quando tudo está dando certo. E quando as coisas não estão dando muito certo, é que a gente pode pegar o coração e colocar ele num lugar que não deveria estar. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, para não deixar que o nosso coração ele se desloque, ou ele vá para um lugar que ele não deveria estar. Eu me lembro de um amigo aqui da igreja, o Raimundo. O Raimundo é psicólogo. Raimundo, ele é um cara incrível, eu gosto demais dele, é meu irmão. É um irmão da vida. Alguns dizem que a gente até se esquece. E ele fica muito feliz. Eu brinco sempre com ele. Teve o João Alexandre, quando veio para a igreja cantar aqui, a gente estava diante dele, ele falou: nem precisa me falar, você é meu irmão. Aí o Raimundo abriu aquele sorriso, olhou para mim. Aí eu falei para o João Alexandre: a maior alegria dele é saber que ele parece ser meu irmão, né? E a gente brinca, mas o Raimundo é um irmão mesmo que a vida me deu. A gente já se conhece há mais de 30 anos. Caminhando junto. E o Raimundo um dia falou para mim assim, ele falou: sabe, pastor, é um lugar. A tristeza, imaginemos que a tristeza esteja à minha esquerda. Aí eu vou para a minha esquerda e fico aqui. A alegria está à minha direita. Eu insisto em ficar aqui à minha esquerda. Eu insisto em deixar meu coração aqui. Eu insisto em deixar minha vida aqui. Aí o meu corpo vai o quê? Adoecer. Porque o meu coração está arruinado. E eu só tenho que sair desse lugar de tristeza e me transportar para o lugar da alegria, para a atmosfera da fé, a atmosfera da alegria. Mas nas horas que as coisas são mais difíceis, é difícil a gente dizer: Deus, obrigado. É difícil na hora da dificuldade, quando as coisas estão saindo como planejado, as coisas não estão saindo como no projeto que a gente fez. É mais difícil a gente manter a gratidão, manter o coração agradecido. Ter o coração centrado significa não ser grato apenas nos momentos bons da vida, mas também nos momentos difíceis da vida. Falando, e quando penso em um coração centrado,
dizendo que um coração santo é mais ou menos como reconhecer a bondade de Deus, tanto nas vitórias que a gente vai tendo na vida, como naqueles momentos de maiores lutas que a gente tem. Então, isso que eu estou dizendo, é sobre você centrar o coração na bondade de Deus. Não só nas suas vitórias, mas até nas lutas que você enfrenta. Então, essa manhã eu quero conversar um pouco com você sobre como podemos manter a nossa atitude de gratidão e como centrarmos o nosso coração, não nas circunstâncias da vida, mas centrarmos o nosso coração naquilo que Deus quer que a gente viva, naquilo que Deus deseja que a gente viva. Olha, há algumas coisas que a gente faz para que a gente ter um coração centrado vai depender muito de você. Há muitas coisas que faz na nossa vida nós. Porque Deus não quer fazer tudo pela gente. Ele quer que a gente aprenda a se movimentar. Aqui você tem seu filho. Você quer que o teu filho a vida inteira fique na dependência tua? Não. Você acha que eu queria que o Felipe, que hoje está casado na vida dele, você acha que eu queria que o Felipe vivesse na minha dependência a vida toda? Eu não. Eu não eduquei ele para isso, eu não ensinei ele para isso. Ensinado a se movimentar, assim como o outro. Ele foi ensinado a se movimentar sobre princípios, se movimentar em cima daquilo que Deus o ensinou através de nós, os pais. Deus também não é diferente. Deus quer que a gente se movimente de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia. Deus, Ele quer que você se movimente compreendendo as consequências de cada passo que você dá. Porque esse é o ideal que Deus tem para a nossa vida, para a vida de todos nós. Então, o coração em paz, o coração centrado, ele dá vida ao corpo. Ele dá vida. Um coração centrado vai te abençoar. Um coração enraizado vai te abençoar. Um coração centrado em Deus, na sua vontade, nas suas coisas, vai fazer você ter uma vida, ter um corpo, você vai ser saudável. Mas você precisa centrar seu coração. Então, como que a gente aprende a centrar o coração a partir da gratidão? A partir da gratidão a gente centra o nosso coração. Veja Lucas 16, verso 10. Lucas 16, verso 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Em outra tradução diz assim: se você pode ser confiável quando se trata de pouco, também seja confiável quando houver muito. Se você for desonesto com pouco, também será desonesto com muito. Ei, quer centrar o seu coração? Aprenda a desenvolver gratidão nas pequenas coisas que lhe são confiadas. Aprenda a exercer gratidão com o pouco que você tem. Gente, os grandes milagres não começaram com grandes conteúdos. Os grandes milagres se iniciaram com coisas pequenas. O profeta vai à casa da viúva. O que você tem na sua casa? Um pouco de azeite, um pouco de farinha. É isso que eu tenho. Quando Jesus quis realizar o milagre da multiplicação dos pães, ele perguntou aos discípulos: o que temos? Alguém disse: olha, tem um garoto aí que tem 5 pães e 2 peixes. É isso que ele tem. E Jesus disse: tragam para mim. E trouxeram a ele. Então, os grandes milagres não acontecem com grandes coisas. Deus, Ele tem um propósito em cada etapa da nossa vida. E Deus, geralmente, começa nos testando nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas que a gente começa a centrar nosso coração. É nas pequenas coisas que a gente começa a centrar o nosso coração. É nas pequenas coisas. Irmãos, você me vê aqui hoje pregando, você me vê hoje falando. Agora, você não conhece muito da história. Talvez você não conheça.
Eu estava compartilhando isso, eu e a Neuma estávamos compartilhando com um casal aqui. Nós éramos, Felipe, nós namorávamos ainda, namorávamos. E a gente fazia um trabalho de grupos pequenos, ali na Baixada da Coca-Cola. Não sei se você conhece aquela região ali. Rua Bolívia, Rua Argentina, Rua Chile. Aquilo ali estava tudo começando na época. Pensa numa quebrada. Ali, eu e a Neuma, nós namorávamos, a gente ia para lá. A gente não tinha carro. A gente pegava o busão. Descia ali na Baixada da Coca-Cola, naquela rotatória ali, e a gente entrava bairro adentro. Me lembro do Mauro Abi, que é pai do Marcão, amigo meu. O Mauro Abi ia com a gente. Às vezes a gente pegava carona com ele. A Neuma cuidava de crianças, eu ficava ensinando os adultos. E o Mauro ia para fazer massagem em um irmão que estava com os rins parados. Todo mundo servindo. E ali a gente desenvolvia a nossa vida. A gente ia lá e a gente fazia um trabalho em um lugar com poucas pessoas. E ali Deus vai armando o teu coração, vai armando a tua vida. Deus vai ensinando você a ser fiel nas pequenas coisas. Deus vai ensinando você a trabalhar com fidelidade nas pequenas coisas, para ver se será possível confiar a essa pessoa coisas maiores. E a gente começa a ter um coração centrado quando a gente começa a observar a fidelidade nas pequenas coisas. Porque se você é fiel e cuidadoso nas coisas mais simples, você está preparando as maiores coisas para a sua vida. Me lembro de um jovem que falou para mim: pastor, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha vida por causa disso, e colocou todas as ambições dele diante de mim. Aí eu perguntei para ele assim: você arruma teu quarto? Ele falou: dificilmente. Eu falei: então começa arrumando teu quarto. Começa arrumando teu quarto, que você vai ter capacidade de arrumar a sua vida. Porque enquanto você não aprender a arrumar o quarto, você não vai conseguir arrumar a vida. Porque você não está cuidando nem do quarto, você não está conseguindo nem dobrar a coberta que você dormiu, você não está conseguindo nem estender o lençol da sua cama, rapaz. E você já está querendo ambicionar coisas tão grandes. O moleque tomou um choque. Ô pastor, pega leve aí. Não, estou pegando. Eu nem comecei a pegar firme ainda. Estou pegando leve contigo. Eu perguntei se você arruma o teu quarto, você me disse que não. E o pior, ele emendou. Minha mãe briga comigo todo dia. Eu falei: então, cara, você tem que entender que sua mãe é a autoridade de Deus na tua vida. E teu pai também. E eu também. Se você entender isso, você está na bênção. Porque a verdade, gente, a gente está vivendo numa sociedade que não sabe mais que não quer saber mais o que é autoridade. Essa é a sociedade que a gente está vivendo. E isso é terrível. Então, quando a gente é cuidadoso nas coisas simples, você está se preparando para aquilo que vai ser maior na tua vida. A gratidão pelas pequenas coisas é fundamental para o nosso coração andar centrado. Sabe por que muita gente se perde no meio da bênção? É por causa disso. Porque não aprendeu a ser fiel no pouco. E de repente alguém que não conhecia a história dela confiou algo maior a ela. Aí você confia algo maior, aí você bota tudo a perder. Por isso, meu irmão, que até para ajudar alguém você tem que pedir a Deus direção. Porque às vezes até para ajudar alguém você pode estar estragando a vida dela. Ontem eu vivi uma experiência. Eu fui fazer uma vistoria em um carro. E eu comecei a ver o movimento dos carros entrando tudo de frente. Para sair era muito difícil o pessoal sair de ré. E o que eu não sabia, né? E aí eu quis ajudar. E eu já coloquei o carro para entrar de ré. Aí o cara me falou: senhor, o senhor não pode entrar de ré, o senhor tem que entrar de frente, porque é uma norma do Detran. E eu não sabia. E eu falei: puxa vida, né? Às vezes a gente quer ajudar e a gente está atrapalhando. E aí eu falei para ele: isso vai virar mensagem, hein? Isso aconteceu quinta-feira. Eu estou citando para você hoje. Eu quis ajudar e na verdade eu estava atrapalhando. Então às vezes é assim. Então, querido, seja grato nas pequenas coisas. Sabe, a gente vê sempre pessoas que não conseguem desenvolver nada na vida. Sabe por quê? Porque quer as coisas grandes logo de cara. Então valorize e agradeça pelas pequenas vitórias da sua vida.
pelas pequenas coisas que lhes são confiadas para você desenvolver. Tem muita coisa, meu irmão, que eu ainda faço da minha vida para eu não esquecer de onde eu saí. Eu sempre faço isso. Vira e mexe, aqui os irmãos brincam comigo. Eu tenho o hábito, eu gosto de ambientes cuidados, eu gosto de ambientes, assim, eu gosto de arrumação, eu gosto disso. Há dias atrás uma irmã foi em casa, né, e ela entrou na nossa casa e aí a gente conversando, e aí a filha dessa irmã falou assim: pastor, aquilo que a gente vê aqui na sua casa é muito daquilo que a gente vê na vida da tua igreja, a organização. Que a Neuma é muito organizada, eu também sou. Acho que até nisso deu certo. Então a gente é organizado, a gente gosta das coisas no lugar, a gente gosta das coisas assim, feitas da melhor maneira possível. O meu melhor não é o teu melhor não é o meu melhor. Faz o teu melhor. Faz o teu melhor. Então, quando a gente aprende a ser grato nas pequenas coisas, o nosso coração, ele fica centrado. Ele fica centrado, ele fica ali. Então valorize e agradeça a Deus por isso. Às vezes parece muito pouco, mas são nesses momentos que a gente constrói um caminho sólido para o nosso futuro, para a nossa vida. Irmãos, eu tinha 18 anos, quando eu assumi a obra integralmente na igreja que fiz parte, que era a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tive um convite para ser integral, e eu aceitei esse chamado. E eu me lembro que eu era da igreja de Suzano, e eu já morava na igreja. Era assim que a igreja trabalhava, e eu entendi aquilo. Eu me lembro que o pastor chegou em mim e falou: olha, você vai estar indo para Cubatão, vocês vão iniciar uma igreja, você vai com outro pastor para lá e vocês vão iniciar uma igreja em Cubatão. E aí o pastor falou para mim, eu tomei um susto na hora. Eu falei: e quando que eu vou para lá? Você vai para lá hoje. Eu falei: é mesmo? Você vai para lá hoje. Aí ele falou: você vai para lá hoje, as passagens já estão compradas e, enfim, o endereço é esse aqui, vocês vão para lá. Já estava tudo pronto. E eu me lembro de quando fui para falar com minha mãe não estava em casa. Então eu peguei algumas coisas em casa, porque eu morava em Suzano também, e aí a gente foi para lá. Quando eu cheguei em Cubatão, eu desci no ponto errado, eu desci lá no meio da favela em Cubatão ali, com uma malinha na mão, tempo que a gente caminhava muito assim, não tinha Uber, táxi era coisa de luxo, e eu tinha que me virar. E eu me lembro de ter errado o caminho. Aí, graças a Deus, uma pessoa muito generosa viu que um garoto estava perdido, um jovem. Ele me levou até o endereço: Rua Padre Primo Maria Vieira, 166, Cubatão, bairro São Francisco, se não me engano. Me lembro até hoje o endereço. Tá vendo? Isso é um trauma que eu tenho. Eu tomei um susto aquele dia. Eu falei: eu já cheguei em Cubatão, vou ser roubado. Quando eu cheguei na igreja, quando eu cheguei no lugar que iria ser a igreja, né, que era um galpão e foi alugado, um galpão de 400 metros, e eu fui ver o lugar que eu ia ficar. Era um lugar de uns 16 metros quadrados, tinha uma cama de abrir e fechar, uma geladeira e um fogão. E eu ia morar naquele lugar. Eu tinha 18 anos. Quando fui para lá, eu falei: meu Deus, é aqui. E eu estava extremamente 18 anos, sabe o coração do jovem, né, meio confuso em algumas coisas. Será que é isso? Será que é isso? Porque a ficha estava caindo, a ficha da responsabilidade. Puxa vida, olha onde eu estou, agora eu não tenho mais para onde correr. Aqui eu vou chorar, minha mãe não vai ver. E foi assim que a gente começou. E ali eu comecei a desenvolver isso que eu estou falando hoje, porque estava começando uma igreja. Tinha 3 cultos por dia. Culto 9 da manhã, 3 horas da tarde e às 19 horas. E não tinha ninguém na igreja. Era culto para 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas. E o pastor que me liderava, ele fazia os cultos que vinha mais gente. E eu ficava e era normal, fazia parte da minha formação. E a gente começou desse jeito, mas havia tanta gratidão por aquilo. Havia tanta gratidão.
Anos mais tarde, passaram-se quase 18 para 30, passaram-se aí mais 14, mais 12, 13 anos. Eu estava indo fazer a mesma coisa que eu havia feito naquele tempo, só que com muito mais maturidade, só que com muito mais preparo, só que com muito mais cabeça, só que com muito mais maturidade. E ali a gente iniciou um trabalho. Iniciei o trabalho do mesmo jeito que eu iniciei lá atrás. Era a mesma pegada. Aqui na Deodato Wertheimer 44. A gente precisa a desenvolver e fazer com fidelidade, para o nosso coração estar centrado, gente. O nosso coração fica centrado a partir da gratidão. Gratidão. Nosso coração começa a ficar confuso quando a gente perde essa visão de gratidão. Esses momentos de fidelidade nas coisas pequenas é que constroem um futuro abençoado para a gente. Então, você tem expressado gratidão a Deus pelas pequenas coisas que Ele te confia? Você tem expressado a Deus isso? Qual é a experiência que você tem tido com a gratidão nas coisas pequenas? Então pense sempre sobre isso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Provérbios 16, verso 18. Olha o que diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Sabe por que você precisa desenvolver gratidão? Para você não ficar pensando que você é bom demais. Para você não ficar pensando que você é o melhor. E o orgulho vem antes da destruição. Gente, Deus é um Deus abençoador, sim ou não? Amém ou não amém? Deus é abençoador. Deus é abençoador. Ele é abençoador porque está no caráter dele ser abençoador. Deus não vai mudar isso. Deus é bom. A gente diz que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Até naquela hora que você não entende, Ele continua sendo bom. Você não precisa entender para Ele ser bom. Ele é bom e pronto. Eu e você não precisamos entender. O fato é que Deus é bom. E conquistar coisas boas é sempre motivo de alegria. Você conquistar coisas boas sempre é motivo de alegria. A gente conquistar coisas boas sempre é motivo de alegria. Conseguir passar naquela prova difícil, motivo de alegria. Conseguir entrar naquela faculdade, motivo de alegria. Conseguir ser promovido lá no trabalho, motivo de alegria. Receber reconhecimento pelo teu esforço, motivo de alegria. Tudo isso, motivo de alegria. Tudo isso é muito legal, é muito incrível. É legal, é bacana, não tem problema nenhum nisso. Mas é importante que você nessas horas tenha o cuidado necessário para você não pensar que você é o melhor. Você pode ser muito bom, mas você vai ter que tomar cuidado com a sua maneira de pensar. Aliás, autoconfiança, gente, ou seja, você confiar em você mesmo é muito bom. A autoconfiança exacerbada é muito ruim. Confiar em você, é lógico que tem que ser assim. Você tem que confiar em você, com a devida humildade de melhorar. Então, quando a gente conquista várias coisas, é importante que a gente, ao conquistar, a gente tenha o quê? O cuidado de entender que tudo isso não aconteceu porque eu sou o bambambam, porque eu sou o suprassumo. Não, porque eu sou o melhor. O orgulho é traiçoeiro, gente. O orgulho é traiçoeiro. O orgulho faz com que você se esqueça de quem realmente abriu as portas para você. O orgulho é traiçoeiro. E quando a gente pensa em orgulho, todos nós aqui temos uma ponta dele na vida. Todos nós, sem exceção. Até aquele que diz eu sou humilde, ele está tendo orgulho de dizer que ele é humilde. Ele está se orgulhando de que ele é humilde. Foi como a igreja que houve lá uma votação para ver quem era o irmão mais humilde. O irmão ganhou. Aí o irmão ganhou uma medalha.
No culto da manhã. No culto da noite ele veio com a medalha no peito. Eu sou o mais humilde. Eu fui votado, eu ganhei. Então, queridos, quando o orgulho toma conta, a gente acaba colocando o coração no lugar errado. Não foi assim com Lúcifer? O problema de Lúcifer foi exatamente isso. Ele olhou a sua formosura, a sua beleza, olhou para o trono de Deus e falou: é ali que eu vou me assentar. E Deus teve que dar um jeito nele. E deu, porque Deus é soberano. Ele é Deus. E gente, na história da vida, na nossa caminhada, não são poucas as pessoas que a gente sabe que entrou por esse caminho. Não são poucas as pessoas que galgaram, até que com muita luta, um determinado lugar. Mas quando elas chegaram naquele determinado lugar, elas mudaram. Mudaram. Ela mudou. Ela mudou sua maneira de pensar, ela mudou sua maneira de falar, ela mudou sua maneira, e não tem problema mudar. O problema é você deixar o orgulho e a arrogância tomarem um lugar na tua vida que comprometam o seu coração. O rei Saul começou tão bem. O rei começou muito bem. Mas em determinado momento da sua caminhada, ele se achou tão bom, mas tão bom, que ele começou a querer fazer tudo aquilo que não era competência dele fazer. E quando a gente começa a fazer coisas que não são da competência nossa fazer, e a gente entende que deve fazer, e não é competência nossa, você começa a atribuir a você mesmo uma função que você nunca deveria fazer. E aí a pessoa começa a ter o quê? Problemas na sua vida, seu coração. O segredo para evitar, gente, esse tipo de coisa é você manter humildade, reconhecendo que tudo o que temos, seja nas vitórias, elas vêm de Deus. Seja nas vitórias ou nos desafios, ela vem de Deus. Então, ter um coração, ou ter um coração posicionado, é ter a humildade necessária, reconhecendo que sem Deus você não estaria onde você está. Meus irmãos, eu tenho uma consciência muito grande de que se estou em alguns lugares, se estou em alguns ambientes, se estou com algumas pessoas, eu só estou ali porque e por causa do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus me proporcionou estar ali. Há dias atrás eu estava vivendo determinada situação, e a Neuma estava comigo, e eu falei para a Neuma: sabe por que isso está acontecendo, né? Foi porque um dia a gente disse sim a Jesus. Sabe por que nós desenvolvemos relacionamentos, ou por que que a gente nessa caminhada nossa, a gente se conheceu? Eu tenho o Luiz aqui, ó. Luiz me conhece desde os 16 anos. Desde os 16 anos, gente, o Luiz me conhece. Um dos primeiros livros, Luiz, o primeiro livro foi você que me deu, Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Eu fui com o pastor Marcelo Brainer na sua livraria ainda. E ele me deu o livro, porque o Marcelo Brainer fez um comentário deste livro, e ele me deu o livro. E ele falou: você é novo na fé, menino, pega para você esse livro aqui, e me abençoou. Ele me abençoou tantas vezes. Mas você sabe por que eu conheci o Luiz e a gente mantém uma amizade? Por causa de Jesus. Se Jesus não tivesse conhecido o Luiz, ou não tivesse conhecido a mim, a gente não teria se conhecido. E muitas coisas não teriam conhecido. Gente, eu tenho uma convicção tão grande do que eu estou lhe dizendo. Sabe por que a gente mantém relacionamento? Sabe por que a gente se conheceu? Hoje eu entrei aqui, meu irmão aqui me cumprimentou, eu falei: e aí, goleirão? É por causa de Jesus que a gente criou algum vínculo. No final, gente, tudo é por causa de Jesus. Foi por causa de Jesus que eu tenho aqui amizades significativas, o Hélio e a Andréia. Quando conheci o Hélio e a Andréia, que batalha eles viviam.
O Wellington é um homem livre de drogas hoje, sarado, curado, limpo para a glória de Deus. Mas quando a gente se conheceu, foi assim que a gente se conheceu. Por que a gente anda junto? Por que a gente caminha como igreja? Por causa de Jesus. É por causa dele. Então, é por causa de Jesus, e essa consciência faz que o meu coração fique centrado. Meu coração fique no lugar dele, e consequentemente, quando o meu coração sai do lugar, o meu corpo adoece. Lembra do primeiro verso? O coração centrado traz saúde para o corpo. Traz saúde para o corpo. Sabe, então, cuidado com eu sou o melhor. Ninguém é o melhor. Por mais que você seja o melhor, você pode ser o melhor. E se você tem competência, seja o melhor. Não há problema nenhum nisso. É muito bom andar com gente boa. E se gente boa tem uma visão certa daquilo que ela é, melhor ainda. Porque gente boa que não tem o senso, que não tem o bom senso, ou que não tem o coração no lugar certo, é ruim de andar também. Então você tem que saber disso. Cuidado com o eu sou o melhor. O orgulho vem antes da destruição. Ah, caiu. A queda veio depois do orgulho. Aliás, o orgulho se instala, a queda chega. O orgulho se instala, a queda chega. A queda foi o resultado do orgulho que muita gente não viu. Porque o orgulho a gente não vê. O orgulho é mais ou menos como mau hálito. Mau hálito a gente não fala, né? A gente só fala para os mais chegados. Ei, dá uma baforada ali, ó. Arrogância é como mau hálito, gente. A gente não fala, a gente sente. Não é verdade? E para encerrar minha fala, desenvolva na sua vida isso. 1 Tessalonicenses 5,18. Seu coração vai estar centrado, hein? Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Bom, sejam agradecidos em todas as situações. Meu irmão, a princípio, a gente tem muita dificuldade de entender isso. Tem coisa que você só vai entender depois de 1 quilômetro de caminhada. Depois de 2 quilômetros, ou depois de um tempo. Depois de um tempo, você vai perceber os livramentos que foram dados a você. Você não percebe na hora. Você não percebe na hora. Volto a dizer para você que é muito fácil ser grato quando todas as coisas estão indo bem, não é? É muito fácil. É muito fácil ser grato quando todas as coisas estão bem. Mas é quando as coisas não acontecem como você esperava que fica difícil a gente ser grato. A Bíblia aqui não está fazendo nenhuma colocação que não tenha bom senso. A Bíblia não está falando aqui para você agradecer a Deus porque as coisas estão dando errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo para você ser agradecido em todas as situações. É diferente. É aquele exemplo que eu gosto sempre de dar para você entender. De que não é porque aconteceu comigo vai acontecer um acidente e eu me machuquei. Eu não vou dizer, Deus, obrigado, eu estou muito grato pelo acidente que eu tive. Não, Senhor, eu sou muito grato porque o Senhor me assiste em toda essa situação que eu estou vivendo. Muito obrigado por cuidar de mim nessa situação. Muito obrigado por ser comigo nessa cirurgia. Muito obrigado, Senhor, por estar fazendo com que haja uma recuperação abençoada dessa cirurgia que hoje está completando 90 dias. Muito obrigado. Eu estou indo muito bem, graças a Deus. Estou melhorando bem, graças a Deus. Já estou com bem menos dor, graças a Deus. Já comecei algumas atividades bem de leve, como eu fazia, graças a Deus. Segundo aquilo que o médico disse, daqui mais 3 meses eu vou estar pronto para levantar peso de novo. Graças a Deus. Mas nunca graças a Deus porque o tendão rompeu. Senhor, graças te dou porque esse tendão velho rompeu. Não vou fazer isso. Porque Deus falou, vamos pensar, meu filho.
Então, graças te dou, Deus, porque o Senhor está cuidando de mim no meio de toda essa batalha que eu estou vivendo. Muito obrigado, Senhor, porque podia ter acabado, mas o Senhor é bom, o Senhor fala com a gente, o Senhor dá a direção e tudo vai se renovar para a glória do teu nome. É desse jeito, é dessa maneira que a gente caminha e anda. Ser grato nos tempos difíceis não significa que a gente tem que fingir que está tudo bem ou ignorar os nossos sentimentos. Não é nada disso. Eu estou grato, mas olha, estou triste. Estou triste com toda essa situação, mas eu estou muito grato a Deus, porque Deus é bom em todo o tempo. Eu estou muito grato. Deus continua cuidando de nós, Deus continua cuidando da gente. Ter um coração grato no meio de todas essas circunstâncias aí, centra o seu coração, alinha o seu coração, te dá saúde no meio de tudo isso. Querido, a minha oração sempre foi essa: Senhor, me dá saúde no meio daquelas situações que o Senhor sabe que eu tenho uma tendência a me inclinar para lá ou para cá. Me dê sobriedade espiritual, me dá sobriedade, Senhor. Me dá sobriedade para eu não me perder no meio dessas situações, para eu não me perder no meio desses enfrentamentos. Me ajuda. E Deus é um Deus que faz isso acontecer. Deus é um Deus que dá a você sobriedade nas horas mais difíceis da vida. E a gente passa mesmo por isso. Mas o coração centrado, eu queria que colocasse para nós aí o verso que eu comecei, o coração em paz, Provérbios 14:30, coloca ele de novo. O coração em paz, o coração centrado, o coração no lugar certo, ele vai dar paz à tua vida. Meu irmão, uma das piores coisas de um indivíduo é ele perder o coração. Perder o coração é perder a vida. Perder o coração é perder a paixão. Perder o coração é perder a alegria. E quando a pessoa perde isso, ela perde tudo. Não perca o coração. É por isso que a Bíblia diz, a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos diz que quando você de coração o fizer, você faça como ao Senhor. Para quê? Para que você não perca o coração. Querido, eu falo que quem faz para Deus, nunca vai ficar frustrado. Nunca! Nunca! Você nunca ficará frustrado se você fez para Deus. Nunca! Você nunca vai ficar frustrado. Nunca, meu irmão. Eu me lembro do pastor Joel, ele dizia que Deus nunca ficaria devendo algo a alguém. Porque quando a tua obra é uma obra feita na motivação certa, quando aquilo que tu faz é com o coração centrado, você nunca vai ter frustrações. Em Deus não, nunca. Sabe por quê? Porque você sabe para quem tu fez. E quando você fez a Ele, você não vai passar por isso. O coração centrado dá paz e dá vida ao corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. O coração centrado vai dar vida a você. Fiquemos de pé. Como é que está seu coração? Seu coração está no lugar certo? Se o seu coração está no lugar certo, sabe o que vai acontecer? Você vai adoecer. Você vai adoecer. Um coração dividido se tornará um coração adoecido. Há tempos atrás, aconselhando uma determinada pessoa que passou uma luta no seu casamento. E ele dizia a mim assim: eu já me envolvi. E eu falei: por que você se envolveu? E essa pessoa me disse: porque o meu coração se dividiu. E ele disse para mim assim: agora eu estou doente. Estou doente, com a minha família doente, com o meu casamento enfermo. E eu falei para ele assim, qual a sua disposição? Acertar tudo que eu errei. Mas hoje, pastor, eu estou com o meu coração doente. Eu estou doente.
E eu falei para ele assim, primeira coisa, você tem que parar de olhar para o lugar que te levou, e você tem que parar de olhar para a pessoa que te levou para esse buraco. Corta as pontes, corta tudo, corte tudo. Não tenha vínculo mais com essa tentação na tua vida. Mas sabe quando começou? Quando o coração ficou dividido. Coração dividido adoece o corpo, gente. Coração centrado, enraizado, coração no lugar certo, vai me fazer viver. Coração tem que estar no lugar certo. Onde está seu coração? Onde está seu coração? Eu queria fazer um apelo agora. Aqueles que entendem, eu preciso colocar o meu coração no lugar certo. Talvez você precise hoje apanhar o seu coração e depositar ele realmente no lugar que ele precisa estar. Meu coração tem que estar aqui. Eu vou colocar meu coração aqui. Eu vou colocar o meu coração na vontade de Deus para a minha vida, nas coisas de Deus para a minha vida, no propósito de Deus para a minha vida. Talvez seu coração esteja agora machucado, ferido, seu corpo esteja sentindo, mas você quer ser curado hoje. Queria convidar você a dar um passo de fé, a trazer seu coração aqui no altar. Deus pode curar você hoje. Você que precisa colocar o seu coração está ferido e machucado por tudo, mas você quer cura no seu coração. Queria te convidar, sai do seu lugar, vem aqui à frente, venha rápido, dá tempo para você vir, venha rápido. Você que está com o seu coração, você precisa colocar seu coração, você precisa depositar teu coração no lugar certo. É hora de você fazer um acerto aqui essa noite, essa manhã, fazer um acerto. Seu coração está ferido, está machucado com a situação. Seu coração está ferido. Ferido porque causou, ferido porque foi ferido. Enfim, pode vir, tem lugar para você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Venha depositar teu coração sobre o altar. Venha dizer: Deus, eu quero um coração novo, eu quero cura interior para o meu coração, Senhor. Porque desde que eu tirei o coração desta posição, eu percebo, Senhor, que o meu zelo, a minha paixão, o meu cuidado, o meu fervor, o meu amor, desde que, ó Deus, eu comecei a olhar de uma maneira errada, o meu corpo adoeceu. Talvez você esteja com o teu corpo adoecido, porque o seu coração está fincado nas preocupações, teu coração esteja fincado nas ansiedades, seu coração esteja enraizado em situações que você não deveria estar vivendo. Seja livre hoje, seja liberto hoje, seja sarado hoje. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, eu tenho aqui, ó Deus, vidas preciosas diante do seu altar. Vidas que vêm colocar o coração diante do teu altar. Ó Deus, o nosso corpo adoece porque o nosso coração adoece, Senhor. O nosso coração começa a ser afligido por palavras, por, ó Deus, atitudes. O nosso coração se machuca, se fere. E, ó Deus, a imunidade da nossa vida, seja física ou espiritual, ela vai baixando, Senhor. E, ó Deus, vai baixando por causa de nós mesmos. Porque nós, ó Deus, não depositamos o coração sobre o lugar que nós deveríamos depositar. Nós não centramos o coração no lugar que ele deveria centrar. Ó Deus, mas esta manhã o Senhor adestra o nosso coração, o Senhor adestra a nossa vida. O Senhor, ó Deus, pela ação do Teu Espírito, nos ajuda a colocarmos o nosso coração no lugar que ele deve ficar. Ó Deus querido e amado, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor essas vidas e declarar sobre elas, Deus, Teu amor, Teu cuidado e Tua unção. E que, ó Deus, nesta manhã,
Vidas sejam, Senhor, aqui, Deus, saradas no seu íntimo. Que os corações sejam sarados, que os corações sejam ministrados, e que, ó Deus, cada coração ele esteja no lugar certo, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Volta para o seu lugar cantando para a glória de Deus. Aleluia.